O ingresso aconteceu em 1976. Eu entrei aqui era o NAI, PB na época, Núcleo de Assistência Industrial, e eu entrei como estagiário. Aqui no NAI, eu comecei fazendo toda uma série de trabalhos de estatística, levantamentos de dados para os projetos de planejamento da época. E isso foi sendo desenvolvido até o momento em que, em 78 para 79, eu terminei o curso de estatística e fui incorporado ao quadro técnico. Como técnico de estatística, eu estava um pouco limitado. Já como economista, em 79 eu já comecei a desenvolver trabalhos em projetos, fazendo estudos de mercado. Mas o mais importante do ponto de vista de trabalho foi a minha inserção no processo de planejamento. O diretor de planejamento era o meu querido amigo Mauro Nunes. Nesse momento, nós desenvolvíamos, voltados para os projetos possíveis dentro da economia, a organização dos estudos de oportunidade. Esse foi o primeiro grande trabalho que eu fiz junto com Mauro, com Fernando Leal, com Tiago Lins, Marcelo dos Anjos. Nós fizemos um grande trabalho de preparação de uma série que foi muito importante, foi muito badalada dentro do Estado, que foram os estudos de oportunidade do SEAG. Então, nós fizemos estudos de vários setores. Em 1985, eu já tinha assumido o cargo de diretor de planejamento. Edgar Antonino de Souza era o diretor executivo na época. E foi, para mim, o primeiro impacto positivo, né, como dirigente de um setor importante. A oportunidade, já como SEBRAE, eu fui diretor de planejamento. Foi um momento assim muito rico de participação da instituição, porque foi o período em que nós estávamos na construção da nova república, né? Depois da Constituição. Havia uma perspectiva de crescimento, de retomada muito grande, não obstante a crise econômica que tinha sido estabelecida em 1980. Eu comecei a ser coordenador de políticas públicas. Fiquei um tempo, bastante tempo aí, 2 anos ainda nessa função, e depois tive o que me deixou muito satisfeito, que foi um programa chamado Empreendedor Cultural. Eu, além de economista, sou artista plástico. Então, as coisas se casaram, né? E o SEBRAE até então não havia desenvolvido nenhum trabalho nessa área da economia criativa. E o programa Empreendedor Cultural, que já estava implantado em outros SEBRAEs do Brasil, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e nós não estávamos. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu fui ser o coordenador desse programa. Eu terminei o meu tempo de SEBRAE como coordenador, né, de um programa que me deu uma enorme satisfação, que foi o período em que nós conseguimos reunir uma gama enorme de artistas, de produtores culturais, de agentes culturais. Eles começaram a ver o SEBRAE como realmente uma agência de desenvolvimento cultural, não simplesmente econômico, né, mas cultural. Foi um momento em que eu me aposentei, mas continuei a trabalhar no SEBRAE até 2007, quando eu terminei, e aí já não estava mais com o programa Empreendedor Cultural, que tinha terminado a sua fase. Eu ainda estava vinculado aos quadros do setor de políticas públicas. E com muita tristeza,
chegou um momento que eu tive que dizer adeus a essa instituição que eu amo muito e que foi a coisa mais importante da minha vida. É isso que eu quero dizer.